minha, tu és a direção, o sol amigo. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Oh, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que preciso. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio. Amém. Seu Deus seja louvado. Povo de Deus, bom dia.
Feliz sábado. Que a graça manifestada em Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Amém? Privilégio, irmãos, estarmos de volta, para a honra e glória de Deus. Para mais um ano de atividades. Chuvas de bênçãos estão caindo sobre nós hoje. Não só a chuva literal, mas também as chuvas espirituais. Retornando aí das férias. As férias é sinônimo de alegria, de comida. Eu alcancei, irmão, bati o meu recorde. Eu bati os 110 quilos. Mas vou diminuir, em nome de Jesus. Irmãos, em casa, em igrejas, se reuniram e fizeram ali a experiência do sábado com amigos. Nós precisamos fazer da experiência do sábado um hábito para os nossos vizinhos. Então, a experiência do sábado ela é uma porta para isso. E aí, no sábado seguinte, após a sexta-feira, nós temos o dia D, que é o dia onde nós saímos para buscarmos estudos bíblicos. Quem não tem estudo bíblico, procura o irmão Evaristo. O irmão Evaristo está com a mala cheia, com a bolsa cheia de estudos bíblicos. Acabei de municiar ali o irmão Evaristo com vários estudos, verdade e vida, ouvindo a voz de Deus. Procure esse homem de Deus. Vamos fazer planejamento para alcançar pessoas através do estudo bíblico. Você não pode ficar parado. Está chovendo? Erga o guarda-chuva e saia, arregace as mangas, as pernas da calça e vamos para a guerra. Não podemos ficar parados. Deixa eu perguntar aqui, irmãos. Tem alguém aqui que não tem lição da escola sabatina? Eu fico feliz em não ver nenhuma mão. Tem uma mão do Filho de Deus atrás. Eu acho que eu tenho uma para você, João. Viu? No final do culto, me procura. Você, irmã, também? Depois me procura, tá? E hoje nós teremos festa no céu, irmão, amém? Teremos aí reconciliação entre o céu e a terra, através do batismo. Algo mais nós vamos dar prosseguimento a esse movimento. Nós estamos no mês de janeiro em atividades evangelísticas. Alguns pontos de evangelismo estão acontecendo em nosso distrito. Barão de Grajaú. Amanhã iniciará um ali na Nova Jerusalém. Finalizamos aqui o projeto aqui da Semana de Oração com o irmão Rafael, que estava à frente, junto com os demais irmãos. E vamos juntos. Eu cheguei ontem de Santa Inês com uma carrada de material para nós estarmos trabalhando aí durante o ano. Desde já quero avisar a igreja, se preparem para o retiro. Não fiquem em casa, vamos acampar. É muito bom estarmos ali no corpo da igreja, unidos, todos os irmãos reunidos ali. E no sábado nós teremos ali programações especiais. Inclusive, nós teremos já confirmada a presença do pastor Valmir, sua esposa e filhos estarão conosco no sábado à tarde e sábado à noite. Então vamos lá honrar e glorificar o nosso Deus. Onde nós saímos da folia da cidade, vamos nos recolher ali na calmaria do interior e aproveitar os momentos ali na presença de nosso Deus. Muito bem, irmãos. No dia... Hoje nós teremos um culto, é isso, Rafael? Cadê o Rafael? Vai ser aqui na igreja? Aqui na igreja, que horas? No pôr do sol. Já foi, eu estou falando aqui, mas já foi divulgado? Pronto, beleza então. Estaremos aqui então, marcando presença. Dia 30 também eu estarei aqui com vocês. Porque no dia 31 eu viajarei. Eu viajarei e passarei mais 10 dias fora, irmãos. Quase 10 dias. Estarei indo aí para Belém. Estaremos ali no concílio pastoral da União, né? Todos os pastores da União Norte Brasileira estarão reunidos ali na FAAMA durante alguns dias.
Vamos lá atrás em busca de conhecimento. A gente nunca pode perder as nossas origens. A tecnologia, ela veio para facilitar, ela tem facilitado a vida de muitas pessoas, mas nós nunca devemos esquecer das nossas origens. E antes da tecnologia vir, eu costumava fazer os meus sermões manuscritos. E aqui está ele, para mim não esquecer de onde eu vim. Tirava horas e horas pesquisando e escrevendo. E hoje eu achei por bem trazer este sermão, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 33. A você que nos acompanha pela internet, também seja bem-vindo ao nosso culto. Que a graça de Deus possa estar alcançando você também. 2 Crônicas, capítulo 33. Nós temos aqui o relato da história de um rei. E o título do nosso sermão é Deus pode transformar qualquer pessoa. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Diante da história desse rei, nós daqui a pouco vamos adentrar alguns versos do texto bíblico. Deixe sua Bíblia aberta. Nós temos enfrentado algumas dificuldades que têm impedido de pessoas se converterem ao cristianismo, aos princípios instituídos da palavra de Deus. Para alcançar pessoas, irmãos, não tem sido fácil. Você pode concordar comigo que não é fácil. Nós fazemos campanhas evangelísticas, nós damos estudos bíblicos, nós pregamos, nós damos testemunho, mas tem sido cada vez mais difícil atrair pessoas para Cristo. Podemos enumerar aqui alguns pontos, entre eles o dinheiro. O dinheiro tem sido alvo constante das pessoas. As pessoas têm cada vez mais buscado o sucesso financeiro e deixado o sucesso espiritual de lado. Cada vez mais as pessoas têm buscado recursos que me façam sobressair a sociedade como uma pessoa bem-sucedida financeiramente e deixado aquilo que era para ser prioridade de lado. Outra coisa que tem afastado as pessoas de se converterem ao conhecimento do cristianismo, a Jesus Cristo, é o poder. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm poder e estão constantemente em busca do poder. Estava até conversando essa semana com um colega. Nós temos o homem mais rico do mundo hoje, é o Elon Musk. Ele não precisa mais de dinheiro. Ele está em busca agora de quê, irmãos? Do poder. Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, ele precisa de dinheiro? Não. Ele está em busca do poder. As pessoas têm ficado fascinadas, atraídas pelo poder. Líderes políticos que têm dinheiro e têm sido cada vez mais afastadas do lado espiritual em busca do poder. Fama, muitos recorrem às redes sociais em busca da fama, likes, compartilhamentos, e esquecem, sempre deixando de lado o espiritual. Já outros, pelas dificuldades impostas da sociedade, têm ido em busca de empregos. E muitas vezes o emprego tem sido um empecilho para que a pessoa se converta. Mas a igreja de vocês guarda o sábado. E lá na minha empresa eles não liberam eu guardar o sábado. Eu tenho que trabalhar o sábado. E as pessoas preferem o emprego do que confiar em Deus. Falo isso porque já convivi com inúmeras pessoas. Claro, mas também tem aquelas pessoas que decidem abrir mão do emprego.
para viver o cristianismo. Mas aí vai passar fome, pastor? Não, não passa. A Bíblia é bem clara em dizer, olha, Davi escrevendo em Salmos, eu fui novo, hoje já estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Confiança em Deus. Mas tem aquelas pessoas que você olha, que você já insistiu com elas, já pregou, já deu estudo bíblico, já convidou para inúmeros evangelismos, e ela, você olha, não tem jeito, e dá vontade de desistir. Não dá mais vontade de fazer nada. Mas isso não é o que nós devemos fazer. E um bom exemplo que nós temos a respeito de pessoas que você, olhando, você iria dizer que esse não tem mais jeito, esse está perdido, esse o lugar dele no inferno está reservado, é o rei Manassés. O pior rei que já passou em Israel. O pior rei. Não teve um pior do que ele. Aproximadamente 55 anos de terror em Israel. 55 anos. E vamos agora conhecer um pouco da história de Manassés. Quem foi Manassés? Tinha Manassés 12 anos, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Para bem aí, fechemos os nossos olhos. Senhor Deus, nós acabamos de ler o texto bíblico sobre a história de um rei. E nessa história, ó Pai, possamos tirar lições. Lições essas que nos aproximam do Senhor. E deixar de lado os maus exemplos e seguir somente aquilo que o Senhor quer que nós sigamos. Certo de que o Espírito Santo estará nos conduzindo neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A infância de Manassés. Quem foi seu pai? Seu pai foi considerado um dos melhores reis que já passou em Israel. Um paradoxo, né? O melhor e o pior. O pai o melhor e o filho o pior. Ezequias foi responsável por fazer uma das maiores reformas espirituais em Israel. Para você ter ideia, no tempo de Ezequias ainda existia aquela serpente que Moisés havia levantado lá no Israel. Quando o povo se rebelou contra Deus e Deus permitiu que aquelas serpentes abrasadoras afligissem o povo. E Deus disse para Moisés, levanta a serpente. Nós vamos entrar no mérito agora teológico desse significado. Sabemos ali que a serpente levantada no deserto, quem olhasse para ela seria curado, representa Jesus Cristo. Para aquele que olhar para Cristo terá a remissão e a cura dos seus pecados. Mas aquela serpente, que em hebraico significa neustan, e significa transliterado para o nosso idioma, objeto de adoração, estava ainda sendo usado como objeto de adoração. O povo perdeu tanto o senso da espiritualidade no tempo de Ezequias, que pegou aquela serpente, estava agora unificando ela como objeto de adoração que curava as pessoas, se você olhasse para ela. Uma espécie de idolatria. Então, Ezequias fez uma reforma, um dos reis que trabalhou muito em Israel. E Manassés, seu filho, teve o privilégio de ver, teve o privilégio de presenciar, teve o privilégio de ter como exemplo um bom pai. Ele teve o privilégio de nascer em um lar religioso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, vem aqui. Mas assim como muitos, Manassés não deu o devido valor por ter nascido dentro da igreja, por ter tido um bom pai. O fato de você nascer na igreja não quer dizer que você vai permanecer na igreja. Não mesmo. Muita gente associa a igreja à salvação.
A igreja apresenta a salvação, que é Jesus Cristo. E ele tinha tudo, Manassés tinha tudo para ser um bom rei, para ser um bom servo. Tinha tudo para, como nos outros relatos bíblicos, a Bíblia dizer, fez ele o que era bom perante o Senhor. Mas em vez disso, a Bíblia diz, fez ele o que era mal perante o Senhor. Pois, como eu disse, nascer em um lar religioso não é garantia. Não é garantia. Muitos também desprezam ou têm desprezado este privilégio. Então nós vamos conhecer agora um pouquinho da maldade desse rei, já que a Bíblia fala que foi um dos piores reis de Israel. Ou o pior rei de Israel. Perdeu o pai muito cedo. Quando nós lemos o texto bíblico, o versículo que nós acabamos de ler, ele tinha quantos anos quando começou a reinar? 12 anos de idade. É uma criança. 12 anos, assumiu grandes responsabilidades. Mas também não é desculpa, porque nós temos a história de um outro rei que assumiu o trono mais cedo do que ele. E foi um grande rei. Não é desculpa. Mas mesmo assim assumiu grandes responsabilidades. Ele teve um grande exemplo na sua casa, que foi o seu pai. Mas decidiu seguir o seu rumo. Será que o motivo da sua maldade foi ele ter assumido o reinado muito cedo? Não sabemos. Será que o motivo da sua maldade foi ele ter deixado o poder subir a sua cabeça? Ou os conselhos dos amigos de infância, amigos que, como ele, não seguiram os exemplos de um grande rei que havia passado? Será que foram seus conselheiros? Ou simplesmente decidiu ser mal? Porque tem pessoas, convenhamos, que simplesmente decidem ser mal por natureza. Decidem ser mal. Vamos ver alguma das maldades que a Bíblia apresenta sobre o que Manassés fez. Segundo Crônicas, capítulo 33, vamos ler a partir do verso 3 até o verso 7. Olha as maldades, o absurdo que Manassés fez durante o seu reinado perante a nação israelita. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Esses altos que a Bíblia fala, irmãos, eram locais de adoração, em locais altos mesmo, locais de apostasia, de idolatria, onde o povo saía do santuário. Deus tinha o seu santuário, Deus tinha o seu templo, Deus tem o seu templo. O povo saía daqui e ia para lá, oferecer sacrifício a esses deuses pagãos. Leiamos, continuamos. Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez poste ídolos. Não só tornou a edificar os altares, como edificou poste ídolos. E se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor. Olha, ele profanou a casa de Deus. Viu? Da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, e nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos, irmãos, olha, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Enor. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Para bem ir. Olha as atrocidades que esse homem fez. Eu vejo que a pior delas é queimar o próprio filho em oferecimento a um Deus pagão. Vocês sabem como é que eles queimavam o filho? Alguns historiadores, pesquisando, falando sobre como eles queimavam os filhos, eles não era simplesmente acender uma tocha, como o Senhor fazia, ali para oferecer o cordeiro em sacrifício, após ele ser
degolado? Não. Eles colocavam as crianças nos tachos e o fogo embaixo. Agora imagina o sofrimento, a agonia daquele ser humano, agora se contorcendo em dores, queimando ali vivo num caldeirão quente. Olha a maldade, a que ponto o pecado pode rebaixar uma pessoa a ponto de matar o seu próprio filho e oferecer a um Deus de pedra, a um Deus de barro, a um Deus que não sabe de nada, a um Deus que não ouve. Olha as atrocidades que esse homem fez. Lá em 2 Reis 21:16, ainda fala mais, que ele afirma que ele matou muitas pessoas inocentes em Jerusalém. E um dos primeiros a ser mortos, nós entendemos pelo relato bíblico de um pouco aqui, um pouco ali, foi o profeta Isaías. A tradição conta que Isaías foi cerrado ao meio. Que Isaías, enquanto fugia da presença do rei, se escondeu em um tronco. E a sua capa de profeta ficou à mostra. Achando, o rei mandou cerrar ao meio aquele profeta. Deus mandava profetas, Deus mandava avisos para Manassés, e Manassés matava essas pessoas inocentes. Muitos hoje também têm praticado muitas maldades, mas graças a Deus, ninguém se assemelha a Manassés, irmãos. Graças a Deus. Porque o homem foi mal demais. E qual era o motivo da sua ira? Qual era o motivo da sua maldade? Porque um homem que tinha tudo para ser bom perante o Senhor, que teve um dos pais que realizou uma das maiores reformas religiosas em Israel, decidiu ser mal. Qual era o motivo? Algumas pessoas são más por conveniência. Pessoas que acham prazer, que sentem prazer em fazer o mal. Mas Manassés faria isso, sabe para quê? Sabe por quê? Olha o que diz o final do versículo 7. Não, perdão, o final do versículo 6. Lembra que eu disse para vocês fazer o que era mal perante o Senhor? Ele fazia tudo isso para provocar a ira de Deus. Talvez ele não se sentia confortável em saber que tinha alguém com mais poder que ele. Ele não se sentia confortável em dobrar os seus joelhos perante um ser sublime, mais poderoso do que ele. E aí, quanto mais avisos Deus mandava para ele, quanto mais pessoas iam e levavam os avisos celestes para ele, ele matava os profetas. Só que, irmãos, essa história, você olhando agora, você vê que aos nossos olhos esse homem não tinha salvação. Se fosse nos nossos dias, esse homem não tem salvação. Vamos olhar para uma brutalidade recentemente que aconteceu, nos casos recentes, dos anos passados. Aquela moça, Susana Richthofen, por exemplo, uma menina que teve coragem de assassinar os próprios pais enquanto dormiam. Você olha para aquela alma e vê que ela não tem mais salvação. Só que essa história, irmãos, ela tem uma reviravolta. Assim como tem salvação para Susana Richthofen, tem salvação também, teve salvação para Manassés. Deus trabalha de maneira que nós não conseguimos entender, irmãos. Mas cabe a nós compreender os propósitos de Deus. Depois de tanta maldade, irmãos, Deus perdeu a paciência. A paciência de Deus tem limite, saiba disso. Deus é amor, a lição tem apresentado um Deus de amor, um Deus que me ama, um Deus que te ama independentemente do que eu sou. Ele nos ama. Só que esse amor também
ele tem limites. E Deus vai dar fim, vai vir dar cabo a este mundo, porque a sua paciência também está se esgotando por tanta maldade que está acontecendo. Assim foi com Manassés. A paciência de Deus é longa, mas um dia ela acaba. E Manassés agora sofreu o castigo. Mas Deus castiga? Deus castiga. A Bíblia diz que Deus castiga a quem ama. Deus corrige a quem ama. Olha só o castigo de Manassés. Capítulo 33, versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Olha a situação agora de um rei, um presidente de uma nação, ser preso agora por outro rei, mais poderoso que ele. E detalhe, a Bíblia diz que eles prenderam Manassés com ganchos. Esses ganchos, os reis vencedores colocavam no nariz do rei perdedor. Correias, mãos e pés, e ganchos no nariz, e eram puxados como um animal irracional, mostrando que o rei vencedor tinha poder e autoridade sobre aquela nação, porque o seu maior líder agora estava sendo humilhado perante o povo. Aquele rei que se auto-exaltou agora estava sendo humilhado. Ganchos, irmãos. Como muitos dizem, e eu gosto, eu já falei para vocês, eu vejo isso como um pouquinho de mim, muitos voltam por amor, outros pela dor. Foi o caso de Manassés. Manassés foi pela dor. Naquele momento, ele percebeu que não era ninguém. Naquele momento, ele caiu em si e percebeu que não tinha poder. Naquele momento, ele percebeu que realmente Deus, o Senhor, era um Senhor. E enquanto há vida, a esperança. Enquanto há vida, a salvação. E olha o que acontece na história, a reviravolta que acontece a esse rei mau, esse rei que praticou inúmeras maldades, atrocidades. Olha o que acontece. Versículo 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Por incrível que pareça, irmãos, ele agora humilhado, com ganchos no nariz, acorrentado, preso, ele dobra os seus joelhos e ora ao Senhor. E por incrível que pareça, olha o que acontece, versículo 13, fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Amém? Amém. Deus ouviu a sua oração, irmãos. Deus ouve a oração quando ela é feita. Aliás, ele ouve todas as orações. Mas ele atende a oração quando ela é feita com um coração sincero, um coração arrependido, um coração contrito, um coração humilhado. E o detalhe, Deus não só perdoa, Deus não só ouve, atende a oração, perdoa o pecado, perdoa as atrocidades, como além de perdoar, ele traz uma bênção. Assim como toda pessoa que foi transformada, Deus dá uma bênção. E a bênção de Manassés ainda continua aqui, no versículo 13. E atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Deus não só perdoou, como trouxe ele de volta para a cadeira real. Ele voltou ao poder. Só que agora ele voltou como uma pessoa transformada. Uma pessoa agora que teve um encontro com Cristo, que se arrependeu dos seus pecados e agora queria mostrar para toda uma nação que era um homem transformado. Um homem que não tinha mais ódio. Um homem que desejava que todos, como ele, fossem transformados. E Manassés agora começou.
a restaurar algumas práticas da antiguidade do reinado do seu pai. Manassés nasceu de novo, tirou do templo, olha o versículo 15, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Versículo 16, restaurou o altar do Senhor, olha, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas, como foi lá no início, ofertas pacíficas, e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse a quem? Ao Senhor Deus de Israel. Agora, usando o seu poder que tinha como rei, ele ordenou a todos os seus súditos que o único que devia ser adorado era o Deus de Israel. Olha como Deus transforma pessoas. Olha como a graça, quando encontra um cidadão, transforma aquela pessoa. Ele não só é transformado, como ele sente vontade que os outros cheguem e sejam transformados. Por isso que nós, ao sermos encontrados pela graça, nós não devemos ser apenas membros de banco, nós devemos sair para encontrar pessoas e levar essa graça através dos estudos bíblicos, apresentando a salvação para essas pessoas e trazendo elas para elas serem pessoas de Cristo. Manassés passou a fazer tudo isso, sabe por quê? Porque reconheceu o Deus verdadeiro, o Deus de seu pai Ezequias, o Deus que estava com ele e com seu pai nas batalhas, e o Deus que o trouxe de volta para o seu reino. E por fim, irmãos, para encerrar, é bom perceber que em tudo isso, duas coisas. A primeira é que Deus é amor e amor demais. Nós não temos palavras para descrever, nós não temos como verbalizar aqui o tamanho do amor de Deus. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, não é judeu, grego, asiático, americano, não, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não só perdoa os nossos pecados, nossos terríveis pecados, como o de Manassés, não só perdoou os nossos pecados, como nos deu uma bênção, ele já nos deu essa bênção. Ele perdoou os nossos pecados e deu seu Filho para morrer por nós, para nos garantir a bênção da vida eterna. Olha que bênção, irmãos. Toda a minha oferta que eu depositar perante o Senhor se torna em nada quando ela é colocada perante a cruz. Tudo que nós fizermos aqui será como trapos de imundícia colocados ao pé da cruz. Por isso, irmãos, trabalhemos, doemos a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, para que o Evangelho possa alcançar o máximo de pessoas. Porque é isso que o amor faz. O amor fraternal, esse amor fraternal ele deve ser compartilhado, não um amor egoísta, onde você quer a salvação para si. Manassés, quando foi encontrado, ele não recusou o amor para si, mas ele quis transmitir para os seus súditos, para os seus liderados. O amor de Deus, irmão, não tem limites. E nós, pecadores, só devemos agradecer a Ele. A segunda coisa é perceber que não há ninguém. Aquela pessoa que você vê lá na prisão, pior assassino que está lá. Não existe ninguém, não existe nenhuma pessoa que Deus não possa transformar. A prova disso é a história de Manassés. Foi o pior rei, irmãos. Lembre disso. Manassés não teve um rei pior do que ele. Foi o pior rei que passou em Israel. Mas Manassés não é um caso isolado. Existem muitos outros por aí que já tiveram suas vidas transformadas por Cristo. Por isso, não pare. Por isso, não desista.
Continue pregando, orando, e na hora certa, no tempo de Deus, o Espírito Santo vai atuar na vida daquela pessoa. Eu conheço pessoas, conheço irmãs lá de Zedoca, minha cidade natal, uma irmã que orou 30 anos pelo esposo. E em 2020, em plena pandemia, no mês de julho, eu estava palestrando num Caleb, lá na minha cidade. Esse homem decidiu descer as águas. Fruto de 30 anos de oração, de uma mulher que não desistiu, que sempre acreditou em Cristo, que Cristo poderia transformar o coração do seu marido. O Espírito Santo, no momento certo, vai atuar e quebrar, por mais duro que seja aquele coração. Ah, mas você olha aos olhos humanos, aquela pessoa não tem mais jeito, não cabe a mim, a você a julgar. Claro que existe um texto do Espírito de Profecia que tem pessoas que realmente vivem 80 anos com coração duro. E Ellen White fala que se Deus prorrogasse a vida dela por mais 80 anos, essa pessoa continuaria sendo dura. Mas é uma escolha. E o nosso dever é pregar, irmãos. O nosso dever é orar. O nosso dever é ensinar. Por isso que as ênfases do nosso campo é estudar a palavra, viver a palavra e ensinar a palavra. Que esse seja o nosso alvo. E em busca das pessoas inimagináveis, pessoas que aos olhos humanos, Deus, aos olhos humanos era impossível ser alcançadas, mas aos olhos de Deus não existe impossível, essa pessoa pode ser alcançada. Talvez você seja uma dessas pessoas que foi alcançada de maneira inimaginável por Deus. Já contei para vocês um pequeno relato de um pastor. Quando você olha, geralmente acontece muito em evangelismos. O pregador está ali na frente, aí entra um bebum, e aí o pregador falando de Jesus, e ele, é isso mesmo, tá certo. E aí numa igreja o pastor estava lá pregando, alegre, entrou um bebum, sentou no banco da frente. E ele começou a pregando, e o bebum, é isso, pastor, vamos para o céu. O pastor chamou ele em particular, um cara bêbado, irmãos. Tomara que nem um bêbado me ouça. E aí o pastor chamou ele em particular, falou algo no ouvido dele, entregou algo para ele e saiu, foi embora. No final do culto, o ancião perguntou, pastor, o que você fez para aquele homem calar e ir embora? Você ameaçou ele de morte? Não, eu dei R$5 para ele tomar uma cachaça. Talvez aquele foi o jeito mais diferente de pregar o evangelho, né? Mas o pastor estava na igreja, em um outro momento, aquele bêbado passou, pastor, eu vou voltar para a igreja, vê você crente daí. Aquele mesmo bêbado. E você acredita que quando o pastor diz, relatando, quando saiu daquele distrito, aquele bêbado ficou sendo ancião. Aquele que era bêbado ficou sendo ancião daquela igreja. O evangelho alcançou, irmãos, aquele homem. Nós não devemos escolher os meios. Deus, ele sempre orienta. Nós devemos fazer a nossa parte. Pregar o evangelho. Mas antes de pregar o evangelho, nós precisamos nos converter. Nós precisamos ser alcançados primeiro por essa graça. Como é que você vai transmitir algo que você não tem? Nós precisamos primeiro nos arrepender dos nossos pecados. Confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. E nós temos aqui 3 pessoas hoje que irão confessar os seus pecados perante a terra e o céu. E vão se reconciliar com Deus perante os homens e perante o céu. Gostaria de chamar aqui o Manuel, a irmã Kígia e a sogra, é isso? Por favor. É um momento especial.
favor, podem subir, por favor. Quem somos nós? Somos meros pecadores, mas com um coração que está disposto a fazer a vontade de Deus. Vocês conhecem muito mais do que eu a história do Manuel. Alguns altos, alguns baixos. Mas sempre procurando buscar fazer aquilo que é certo perante Deus. Reconhecendo os erros e confessando os pecados para Deus. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Como é o nome da irmã? Edilene. E conversando com o Manuel nesses 2 anos, tivemos muitas conversas, né, Manuel? Muitas conversas mesmo. Nós entendemos que chegou o momento dele fazer a reconciliação, ele e a Kígia, com Deus. E agora trazendo a mãe da Kígia, a sogra do Manuel. O Evangelho faz isso. Ele nos incomoda a fazer o que é certo, a abandonar o que é errado. E além de nos incomodar e faz com que nós nos arrependamos, ele traz a bênção, né? Traz a bênção, confessando que houve perdão naquela casa. Edilene, não é isso? Edilene, Kígia e Manuel, vocês aceitam a Jesus como o único Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Amém? Amém. Vocês concordam em cumprir fielmente os princípios estabelecidos na palavra de Deus, tais quais as 28 crenças, as 6 doutrinas que organizam a Igreja Adventista, todas elas extraídas da Bíblia, cumprindo assim os seus princípios, como a guarda do sábado, o devolver os dízimos e ofertas para que o Evangelho possa alcançar mais pessoas, guardando os 10 mandamentos, não só 9, como o mundo costuma fazer, mas os 10 mandamentos, fazendo então da Bíblia a sua única regra de fé e conduta na caminhada cristã? Sim? Sim. Amém? E por fim, vocês desejam e aceitam ser batizados por imersão, como Cristo foi batizado, reconhecendo então Cristo como o único Salvador e pessoal da vida de vocês? Amém? Aos irmãos batizados aqui da Igreja Central de São João dos Passos. Vocês recebem o irmão Manuel, aqui já é Edilene, como os mais novos membros, reconciliados com Deus, ativos e regulares, para os ajudarem na caminhada cristã até que Cristo volte. Levante a sua mão. Amém? Amém. E os céus também digam amém. E assim como o Evangelho transformou Manassés, ele se tornou uma nova criatura, nós cada dia possamos ser transformados em uma nova criatura, fazendo então da nossa vida um exemplo vivo daquilo que Cristo pode fazer na vida das pessoas. Manuel e a Kígia logo, logo serão papais, que essa criança que está no ventre possa vir com muita saúde, possa crescer num lar, onde eles aprendam o amor genuíno de Jesus Cristo. Amém? Convido a igreja a ficar em pé. Irmãos, podem sentar. Abel vai cantar. No final do hino da Abel, nós vamos orar. Muito feliz, viu? Meu Deus. Mas, Irene, feliz por você, viu? Por sua decisão. Deus abençoe.
me achego em teus braços, ó Senhor. Sim, nenhum. Ouçam ele com atenção. Sinto em casa, pois ali é meu lugar. Em silêncio abro meu coração. Coloco todos os meus fardos em tuas mãos, em tua presença. Não finjo ser alguém, pois sondas o que há em mim. E sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou. Tenho buscado a cada dia ser melhor, mas sem pensar cometo erros que não quis. Teu amor sempre me ajuda a voltar. Mas quando caio, Cristo quer me abraçar. Em tua presença não finjo ser alguém, pois sondas o que há em mim. E sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou. Em tua presença não finjo ser alguém, pois sondas o que há em mim. E sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou. E sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou. Amém? Deus seja louvado. Oremos então. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, bom Deus, pelo privilégio da vida e da oportunidade da reconciliação. Nós entendemos hoje, pelo relato da vida de um rei, que não existe nenhuma pessoa neste mundo que o Espírito Santo não possa encontrar. Por isso, bom Deus, faça-nos cada dia exemplos vivos de pessoas que busquem apresentar a verdade para essas pessoas que estão carentes. Que o Senhor nos use poderosamente para levar a salvação em Cristo Jesus onde quer que formos. Neste momento especial, nós queremos dedicar a vida dessas 3 pessoas ao Senhor, a Edilene, a Kija e o Manuel, que decidiram reconciliar-se com o céu através do batismo. Que o teu santo e bom Espírito possa ser o tutor de suas vidas, que no seu lar possa ser um pedacinho do céu aqui na terra. Abençoe a cada irmão que aqui também está presente, as suas famílias aqui representadas, que as suas dificuldades, os seus problemas, sejam eles depositados no altar do Senhor, e com carinho o Senhor possa olhar para cada um de nós. Nós pedimos por este momento e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós iremos nos preparar para